A palavra de Deus tem uma nota tônica, e especialmente o livro do Apocalipse dá ênfase nesta nota tônica. E eu queria começar lendo com vocês no primeiro capítulo de Apocalipse, no verso 7, e queria te convidar a ler esse verso junto comigo. Eis que vem com as nuvens, e quando se abre o Apocalipse, a promessa é: eis que vem com as nuvens. Quando termina o Apocalipse, eis que venho sem demora, e comigo está o quê? O galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Não se esqueça. Por que é que Jesus tem que voltar? Eu estou falando para um auditório muito jovem. As pessoas mais experientes passaram por, quem sabe, dramas maiores. Mas existem dramas pertinentes à juventude. Por que é que Jesus tem que voltar? Outro dia, no Paraná, uma mulher com seus 2 filhos chamou um táxi. Uma garota, foi mãe muito cedo, pediu que o táxi a levasse para uma cachoeira muito famosa ali no Paraná. E quando chegou lá, nesse local de banho, nesta cachoeira, ela despediu o táxi. E o motorista perguntou: mas como você vai voltar? Ela disse: não, eu não preciso mais do seu serviço, eu darei meu jeito. E o taxista foi embora. Ela foi nessa cachoeira com suas 2 crianças e se jogou. O taxista contou depois a história, quando descobriram o corpo desta mãe com 2 crianças. Por que alguém faz isso? Às vezes a vida perde o sentido. E de fato a única coisa que nos dá sentido nessa existência é a convicção que nós temos como pessoa de que esse mundo caminha para a volta de Jesus. Ele vai voltar para colocar em ordem tudo o que precisa. Ele vai voltar para de fato trazer justiça a esse mundo. Eu perdi meu pai tem uns anos, e eu acompanhei meu pai pelo menos 20 anos lutando na justiça contra uma empresa a quem ele serviu toda a vida. E a empresa o dispensou sem pagar nenhum direito trabalhista, bem como dezenas de outros funcionários. Meu pai lutou décadas na justiça e foi para a sepultura sem ver o resultado, sem ver aquilo que lhe era devido, que era seu direito. Jesus vai voltar para trazer justiça, igualdade, eternidade. É por isso que ele tem que voltar. Cristo estava com os discípulos, próximo do templo. Os discípulos disseram para Jesus: mestre, olha que construções. Jesus disse para eles: vocês estão vendo esse belo templo? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Eles foram para o Monte das Oliveiras. E lá no monte, quando Cristo estava assentado, os discípulos, preocupados com a fala dele, se aproximaram e disseram: mestre, dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Então, capítulo 24 de Mateus é uma resposta de Cristo a essa pergunta.
É um capítulo que fala dos eventos do fim. E neste capítulo Jesus mescla dois acontecimentos: a destruição de Jerusalém no ano 70 e os dias da volta dele, agora no tempo do fim. E quando os discípulos ouviram aquele sermão, eles começaram a ansiar pela volta de Cristo nos seus dias. Os discípulos esperavam que Jesus já voltasse nos dias deles. O apóstolo Paulo tinha essa mesma esperança, e ele, escrevendo a Timóteo e depois aos Tessalonicenses, ele vai falar da certeza da vida eterna. E depois ele diz assim: e quando Cristo voltar, os mortos ressuscitarão, e nós, o quê? Os vivos seremos transformados. Paulo esperava a volta de Cristo para os seus dias. Jesus, para localizar melhor os discípulos e a todos nós, deixou bem claro no verso 36: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Mas ainda que a data não esteja revelada, Deus colocou na história a profecia. E a profecia, ela fala dos eventos que vão ter lugar antes que Jesus volte. A profecia funciona como uma placa à beira da estrada. E à medida que você se aproxima do destino, elas vão indicando 200 quilômetros, 100 quilômetros, 50 quilômetros, 30 quilômetros. E as profecias indicam a chegada do seu reino. Cristo começou a falar dos eventos que teriam lugar antes da sua vinda. E no verso 7 ele diz: porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremotos, fomes e terremotos em vários lugares. Você acabou de ver essa tragédia no Equador, milhares de vidas ceifadas e outras tantas desabrigadas. Depois daquele grande terremoto, mais de 300 outros terremotos em escala menor já foram sentidos no Equador. Mas esta profecia fala de um terremoto específico. E no verso 29, Jesus acrescenta à fome e aos terremotos outros sinais: o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Quando vamos para o Apocalipse e o Cordeiro abre o 6º selo, João escreve: veio um grande terremoto, o sol tornou-se negro como saco de crina, a lua toda como sangue, e as estrelas dos céus caíram pela terra. Os mesmos eventos de Mateus 24, proferidos pelo próprio Cristo, são ecoados em João na abertura do 6º selo. Isso quer dizer que o 6º selo já foi aberto. E quando é que esses eventos descritos no 6º selo tiveram lugar? Vamos começar pelo século XVIII. Em 1º de novembro de 1755, aconteceu o grande terremoto de Lisboa. E a igreja adventista entende que este terremoto, ele é um cumprimento da palavra de Cristo, de Mateus 24. Em 19 de maio de 1780, nós tivemos mais duas profecias. Primeiro, o sol escureceu, deixou de dar sua claridade, e à noite a lua apareceu no céu vermelha como sangue. O século XVIII trouxe a abertura do 6º selo, parcialmente, o que seria concluído no século XIX. Mas há uma outra profecia alusiva ao século XVIII, e esta profecia é entendida por nós
como a profecia de 1260 anos da supremacia papal. E segundo Daniel 7:20,